Tribunal de Justiça do Estado de Goiás autoriza a Prefeitura a seguir com a pavimentação asfáltica em Trindade. A assinatura de termo de compromisso com o Sinduscom marca a comemoração dos 4 anos do programa Justiça Terapêutica. No programa de hoje você vai conhecer a história de Fernanda, uma apaixonada pela profissão de conciliadora. Em nossos estúdios vamos receber o juiz Eduardo Pérez. Ele vai nos contar um pouco mais sobre o projeto Acelerar Ações Bancárias. Isso e muito mais agora no programa Agenda Judiciária. A Prefeitura de Trindade está autorizada a prosseguir com a retirada dos paralelepípedos para a pavimentação asfáltica da cidade. Confira. A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu prosseguir com a obra asfáltica em vias de paralelepípedo na cidade de Trindade. Sobre o caráter histórico das ruas, o órgão levou em conta a falta de tombamento das vias, o que pressupõe a ausência de proteção ou a restrição de atividades por conta da referência artística, cultural ou paisagística do lugar. A decisão de continuar a retirada seguiu à unanimidade o voto do relator Olavo Junqueira de Andrade. Para ele, a mudança só trouxe benefícios para a população. Ali, a situação por fotografias constantes dos autos, se vê que os paralelepípedos não estão em boas situações, inclusive oferecendo certo perigo para os que ali transitavam, e que, além de tudo, ali em Trindade não há tombamento nenhum. Isso não é o fundamento principal, mas é o conjunto de toda a situação, não havendo tombamento. E os segmentos locais, concluindo que preferiam, no momento, a modernidade, oferecer melhores condições para a população, inclusive a população variante que tem ali em Trindade, que ali é como a capital católica aqui do Estado, leva muita gente, tanto do Estado como de fora do Estado ali. Então, essas são as simples razões dessa decisão. Embora o Ministério Público do Estado defendesse a interrupção das obras por conta da preservação local, o Tribunal de Justiça entendeu que a solicitação representaria prejuízo para os moradores, que perderiam a oportunidade de usufruir de melhores condições de deslocamento. E de fato não dá nem para contestar a importância histórica das ruas de paralelepípedo de Trindade. Só que mais que a história, o que mais pesou na decisão foi a mobilidade urbana. A festa do Divino Pai Eterno, por exemplo, atrai milhares de visitantes todos os anos. Na busca de oferecer maior conforto e segurança aos fiéis, a pavimentação asfáltica foi a solução encontrada pelo Tribunal de Justiça. Inclusive no depoimento do pároco lá, ele levou, fundamentalmente, ele observou muito isso, que lá do jeito que estavam os paralelepípedos, eles estavam assim, oferecendo perigos. Os veículos transitando ali, eles tinham que, às vezes, desviar de espaços que estavam em más condições para outro espaço, provocando, ou pelo menos, aventando a possibilidade de provocar algum acidente, alguma coisa. As vias Nicodemos Neri, Eugênio Jardim e Coronel João Brás são alguns dos exemplos que vão prosseguir com a pavimentação asfáltica. Pelo menos nas ruas, o que se viu foi a aprovação dos moradores. O fluxo de veículo facilitou mais e assim, a gente não concordava porque era um patrimônio da cidade, né? Mas que foi melhor foi. A assinatura de termo de cooperação com o Sinduscom marcou a comemoração dos 4 anos do programa Justiça Terapêutica. A expectativa é de aumentar ainda mais a eficiência do projeto. Confira. O músico Chechel, um dos parceiros do programa Justiça Terapêutica, abriu o evento Fortalecendo Laços, em comemoração aos 4 anos do projeto. A assinatura de um termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Sindicato da Indústria da Construção de Goiás, o Sinduscom, também marcou o início do evento.
O desembargador José Paganutti Júnior, representando a presidência do TJGO, falou sobre a importância do ato. A parceria com o Sinduscom, ela vem viabilizar um programa que nós estamos trazendo há 4 anos. Nesses 4 anos nós temos em torno de 1.500 atendimentos, só este ano em torno de 320 atendimentos, mas falta parceiros para nos ajudar a desenvolver, ampliar. E programas como esse não se faz sozinho. Por mais que o judiciário se empenhe e os juízes se empenhem, necessário uma ajuda de parceiros. E o Sinduscom vem nos ajudar e muito mesmo. A assinatura do termo dá continuidade ao trabalho de reinserção social promovido pelo programa Justiça Terapêutica. A parceria com o Sinduscom foi um dos passos mais importantes dos 4 anos do projeto e deve auxiliar na preparação dos reeducandos para o mercado de trabalho, além de contribuir para a própria recolocação deles. A gente acredita que a reinserção de uma pessoa no mercado de trabalho faz com que essa pessoa leve a família também para uma condição diferenciada. Então se valoriza a pessoa, valoriza a família, que é o que a gente acha que é o de mais importante. A gente gostaria de estar sempre presente, estar junto, de participar e de fazer desse programa uma realidade cada vez maior. É extremamente importante para a gente que essas pessoas retornem à sociedade, que é uma maneira, inclusive, da gente aumentar a nossa segurança também, né? O evento Fortalecendo Laços contou com uma mostra cultural. Desenhos e pinturas foram colocados em exposição, além da exibição de músicas e vídeos, trabalhos produzidos pelos reeducandos durante o programa. Uma prova da eficiência do trabalho e de que pessoas realmente têm sido recuperadas nesses 4 anos. Foi o que lembrou o juiz Oscar Oliveira, que representou a coordenadora do Justiça Terapêutica, a juíza Maria Umbelina. No âmbito criminal, nós temos um problema crônico no aspecto de estatística. Praticamente nós não temos estatística fechada sobre o que acontece no mundo criminal. Com exceção da justiça terapêutica, que ali nós temos efetivamente uma estatística de levantamento de quantos dos nossos integrantes participantes voltam a praticar crimes. E a resposta é tão fantástica que nós chegamos a índices próximos a 18% apenas de reincidência. É algo que nos engrandece, nos alegra e nos motiva a prosseguir nessa luta e no crescimento do programa para espalhá-lo por todo o estado. E a seguir tem palavra nova no quadro Juridiquês e uma dica de seminário para você. Voltamos já. Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco. Hoje no quadro Justiça em Foco recebemos o Dr. Eduardo Pérez Oliveira, ele que é juiz da comarca de Fazenda Nova e também um dos coordenadores do programa Acelerar. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Bom, primeiro a gente vai falar sobre essas particularidades de uma parte do programa Acelerar, que são as ações bancárias, doutor. Você fica responsável por essa parte. Qual foi a necessidade de separar essas ações? Isso. O programa Acelerar surgiu por iniciativa do Dr. Carlos Magno, juiz auxiliar da presidência, identificando no trâmite judiciário uma série de ações de cunho repetitivo, ações de cunho reiterado. Logo, planejou-se, assim, entre as maiores ações, criar as coordenadorias. No caso, nós identificamos diversas ações bancárias envolvendo ações revisionais, busca e apreensão, reintegração de posse de contratos de leasing. Então, esse volume de trabalho, especialmente nas comarcas de Goiânia, Grande Goiânia, né, Anápolis, acaba gerando um número grande de processos nas áreas cíveis. Identificando isso, né, nós buscamos, através de um trabalho de inteligência, otimizar o serviço do judiciário, dos servidores e dos magistrados. E em relação a essas ações bancárias, elas têm se acumulado bastante, têm crescido também? De que maneira, qual é o volume real desse tipo de ação? Sim, doutor? na verdade, nós temos aí um volume extremamente alto, seja de ações passadas, seja das ações que são distribuídas cotidianamente envolvendo direito do consumidor e em questões bancárias, né?
Nesse caso, esse volume ele se aproxima aí nas varas cíveis de Goiânia, pela identificação que nós fizemos, de quase 1/3 dos processos, né? Ou seja, são muitos processos envolvendo a questão bancária, até de matérias até já sedimentadas pelo judiciário, mas que ainda assim necessitam do exercício do direito do consumidor em juízo para que sejam efetivadas. E continuam aparecendo? Continuam aparecendo cotidianamente para exame do magistrado. Outras já foram sedimentadas e ainda assim são pleiteadas pelo consumidor sem que disso venha algum êxito, né? Mas ainda assim continuam surgindo ações dessa natureza. Em que estágio que está esse trabalho, doutor, em relação a essas ações? Nós começamos primeiro com um trabalho de inteligência, ou seja, nós estamos identificando formas de efetivar de maneira mais rápida esse tipo de processo e também gerar uma economia, né? Dentro desse trabalho, fizemos uma sugestão de provimento envolvendo a questão da citação eletrônica dos grandes litigantes, citação em endereço centralizado e reunião ou arquivamento centralizado de atos constitutivos dos grandes litigantes. Ou seja, no caso das grandes empresas, ou seja, bancos, telefônicas, que queiram aderir a esse provimento, é possível que se faça via ProJude hoje uma citação eletrônica, né? Basta ele aderir e se fará uma citação via eletrônica, economizando papel, tempo do servidor, com impacto ambiental, impacto no gasto do judiciário, impacto no trâmite do processo, né? Mais rapidez, certeza, garantia de citação. No caso dos processos físicos, hoje é possível a citação centralizada num único endereço, para evitar alegações futuras de nulidade ou qualquer tipo de problema, né? Além da rapidez no trâmite do processo junto às escrivanias cíveis. E, por fim, essa citação, centralização de atos constitutivos. Qual a natureza da centralização dos atos constitutivos? Hoje, você tem, tanto em processo físico quanto eletrônico, a necessidade da empresa juntar o ato constitutivo dela, né? Ou seja, um estatuto no caso de uma sociedade anônima, um contrato social no caso de uma sociedade limitada. Esse tipo de processo, esse tipo de ato é juntado às vezes em três momentos diferentes no processo, né, gerando maior número de páginas, dificuldade de consulta, gastos de natureza ambiental, impacto financeiro, né, necessidade de tirar cópia, etc. Enfim, toda uma despesa alta em cima disso. E no caso dos processos eletrônicos também. No fluxo de dados, isso impacta no armazenamento de dados. Qual a sugestão feita? Que essas empresas possam juntar de forma centralizada esses atos e com uma consulta pública, dispensando de juntar nos atos, nos processos físicos ou eletrônicos. Isso vai gerar um impacto aí de inumeráveis folhas, tempo do servidor na hora de autuar, etc. Tudo isso é um trabalho de otimização do serviço do judiciário em favor do jurisdicionado. Certo, doutor, só para finalizar, essa otimização, que estratégia que vocês têm para alcançar as comarcas? Tem também um projeto de ir para as comarcas do interior com esse trabalho? Na verdade, esse trabalho já é para atingir o estado inteiro. Essa proposta é para o estado inteiro. E além disso, nós temos aí propostas de cartilha, proposta de oferta de fluxo de fluxogramas, de modelos, etc., para justamente acelerar o trâmite desses processos, entregando a prestação jurisdicional da maneira mais rápida possível. Ou seja, nós efetivamos a citação, o trâmite processual de forma rápida e oferecemos uma proposta de modelos na parte do direito material para acelerar esse trabalho. E dessa forma você teria aí um fluxo de trabalho rápido que impede aí que essas ações fiquem paradas e o consumidor ou o banco esperem anos para uma resposta. Tá certo, doutor. Obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá certo. Esse foi o Justiça em Foco de hoje com o doutor Eduardo Pérez Oliveira. Até o próximo. Chegou a hora de conhecer um pouco mais das palavras comuns do mundo judiciário. Está no ar o quadro Juridiquês. Bom, a maioridade penal é um fator estabelecido pela lei brasileira, né, como limite de imputabilidade determinado ato criminoso, certo, a alguém que eventualmente venha cometê-lo. Esse critério adotado no Brasil é chamado critério biopsicológico. Por que biopsicológico? 18 anos de idade, né, os maiores de 18 anos, né, mentalmente capazes, são então, pela lei brasileira, considerados pessoas
imputáveis, ou seja, a quem se imputa uma conduta tida como delituosa. Os menores, né, de 18 anos, a eles não se imputa conduta penal, e sim ato infracional. Então, daí essa diferença importante, né, entre o que se diz de redução de capacidade penal, né, de 18 para 16 ou para 14, etc. Está chegando o segundo seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça, que será realizado na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O tema desse ano é o que muda na gestão do Poder Judiciário. O evento contará com palestras de representantes do Conselho Nacional de Justiça. Para quem tiver interesse, as inscrições podem ser feitas pelo site trf4.jus.br. No próximo bloco, fique por dentro da agenda do Judiciário Goiano para a próxima semana. E você vai conhecer agora a história da Fernanda. Formada em Direito, ela é apaixonada pela conciliação. Fernanda mora na cidade de Araçu e faz esse trajeto todos os dias até chegar no Fórum Criminal. Ela é apaixonada pela conciliação e, por meio dessa atitude, percebe o valor de um diálogo. Eu fiz o curso, de conciliação na Faculdade Católica em abril de 2011 e de lá eu já comecei a fazer as práticas. Primeiro DPVAT, depois de banco, depois cível e assim eu fui caminhando cada vez mais. E quando eu entrei na família, um ano após do curso que eu havia feito, aí que eu me apaixonei mais ainda pela conciliação. Porque a partir do momento em que você percebe que você pode ajudar o próximo a resolver aquela questão que o trouxe aqui e que através disso eles possam restabelecer um diálogo, que eles podem resolver questões emocionais que às vezes nem eles percebem que trouxe ali, você já sai muito satisfeita da conciliação. Tiago Libânio veio de Valparaíso para participar de trabalhos no 2º Centro de Solução de Conflitos e reconhece a dedicação de Fernanda. Ter a Fernanda como colega, como conciliadora, é uma paixão muito grande de saber que ela gosta tanto quanto eu também da conciliação. Fernanda é uma das 6 conciliadoras em formação pelo Conselho Nacional de Justiça de Goiás. Por isso, ela pode ministrar cursos de técnica de conciliação para alunos. E para a troca de informação, ela criou um grupo no aplicativo WhatsApp. Inventou um grupinho do WhatsApp lá e manda, notícias assim, sabe? De qualquer forma, ela é muito bacana. Ela é um exemplo na conciliação para nós. Nestes 5 anos, Fernanda já testemunhou vários conflitos e se emociona ao relatar uma história que nunca tirou da memória, já que foram mais de 7 horas de conversa para a conciliação. Nossa, eu já me emocionei em vários casos. Teve uma audiência que foi das 2 às 8 da noite, que no final me emocionei bastante, que foi de um casal que estavam casados há 45 anos e eles resolveram divorciar. E nesse divórcio havia um conflito emocional entre todos, não só entre o casal, entre os filhos também. Alguns não conversavam com os pais, o outro não conversava com a mãe. Então teve uma divisão da família com o divórcio. Então foi muito conturbado, porque a mãe só fazia o que o filho deixava. E o pai só fazia o que os outros 2 filhos deixavam. Então, toda hora ela saía da sala para ouvir a opinião do filho. Mas no final deu certo, nós conseguimos. Infelizmente, houve o divórcio. Mas no final, todos fizeram as pazes. Aí no final, todo mundo abraçou, pediu desculpa. O filho que não conversava há mais de 4 anos com o pai pediu desculpa. Os 2 filhos que não conversavam há mais de 4 anos com a mãe pediu desculpa. Todos eles se abraçaram. Os relacionados também, o marido e a mulher, ex-mulher, e ex-marido, também se pediram desculpas. Então foi assim, uma audiência muito emotiva. No final você perceber que todos perdoaram um ao outro e saíram daqui todo mundo feliz. Cerca de 400 pessoas participaram do mutirão previdenciário na cidade de Goiás. A iniciativa é do Tribunal de Justiça do Estado e tem como objetivo dar celeridade às ações. Com o trabalho concentrado de 5 juízes no núcleo previdenciário e servidores da comarca, foram realizadas 140 audiências em 2 dias de trabalho. E uma novidade para você, telespectador. Agora você pode acompanhar o programa Agenda Judiciária na página principal do site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Basta acessar tjgo.jus.br.
E decisões importantes foram tomadas pelo Judiciário goiano. Acompanhe. Mulher atropelada por carro que estava estacionado e desceu ladeira será indenizada. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à unanimidade de votos, reformou parcialmente sentença da primeira Vara Civil Infância e Juventude de Jataí e condenou João Diolino da Silva a pagar indenizações no total de R$ 17.678 a título de danos materiais, morais e estéticos a Regina Maria Batista da Cruz. Ela foi atropelada pelo carro de João, que estava estacionado na garagem, mas em virtude de declive, desceu a rampa, derrubou o portão e atingiu Regina, que passava na frente da garagem no momento. Por conta do acidente, ela sofreu debilidade permanente nos membros inferiores e da coluna. O relator do processo foi o desembargador Orloff Neves Rocha. Aluno é condenado a pagar indenização a professor por ofensas pichadas em muro da escola. Um aluno foi condenado a indenizar em R$ 5.000 por danos morais o diretor da escola em que estudava, em Goiânia. Junto a outros amigos, o jovem teria subido no telhado da unidade de ensino, pichado frases agressivas e ainda postado em uma comunidade do Orkut. A decisão monocrática é do desembargador Amaral Wilson de Oliveira, que ponderou haver ofensa à honra do docente. Hospital e médico terão de indenizar paciente que sofreu queimaduras em cirurgia. Em decisão monocrática, o desembargador Gerson Santana Sintra manteve sentença que condenou o Hospital Lúcio Rebelo e um médico do corpo clínico a indenizar solidariamente Edmar Rocha de Oliveira Júnior em R$ 5.000 por danos morais. O homem se submeteu a uma cirurgia cardíaca e sofreu queimaduras na região sacra durante o procedimento. O fato se deu em julho de 2005 e, segundo Edmar, foi decorrente de negligência médica durante o procedimento, em razão de graves queimaduras provocadas pela placa do bisturi elétrico. Confira agora a agenda do Judiciário goiano para os próximos dias. Dia 4 de novembro será inaugurado o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Anicuns. De 4 a 5 de novembro, o mutirão previdenciário vai até a comarca de Mozarlândia e nos dias 6 e 7 estará em Nova Crixás. Dias 6 e 7, o projeto Justiça Ativa vai até a comarca de Itapuranga. Juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás estão fazendo aniversário e nós aqui do Agenda Judiciária prestamos nossa homenagem a todos eles. Luiz Antônio Alves Bezerra, dia 1º, comarca de Goiânia. Fabiana Federico Soares, dia 2, comarca de Piracanjuba. Nickerson Pires Ferreira, dia 4, comarca de Inhumas. Vanderlina Lima de Moraes Tassi, dia 5, comarca de Minasul. E termina aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Uma ótima semana para você e a gente se vê no próximo programa.